Oi, gente! Hoje, quando eu acordei, postei a caixinha de dúvidas dos stories, como eu sempre faço, de segunda a sexta. Eu posto ainda da cama. Antes de tomar café, eu posto, aí vou tomar café, escovar dente. Quando eu volto, eu tenho um monte de pergunta, aí eu começo a responder, eu começo a trabalhar. Mas hoje, a primeira pergunta que fizeram, ninguém fez até hoje. E aí eu parei de fazer o que eu estava fazendo, ou seja, agora, e vim gravar esse vídeo para vocês. São 9 e pouquinho agora da manhã, tá meio cedo ainda, acho que para alguns de vocês. Devo postar isso à tarde. Parei mesmo e vim, que foi essa pergunta daqui, ó. É possível usar argumento de ressalva em temas unilaterais? Na verdade, escreveram assim: eu sou obrigado a usar ressalva quando o tema é unilateral? Não, obrigado você não é. Né? Normalmente, quando a gente fala sobre isso, né, a importância do argumento de ressalva, a gente se refere aos temas bilaterais, aos temas que dividem a sociedade em pontos de vista distintos, prós e contras. Fiz até um carrossel sobre isso agora, né, há poucos dias. Não era o carrossel, meu Deus. Era o que fazer quando as duas correntes de pensamento forem indefensáveis. Lembram? Quando vocês concordarem com os dois lados, né, era assim, como tomar partido num momento de indecisão? Qual o caminho escolher se os dois lados forem igualmente sustentáveis? Muitos de vocês responderam lá no carrossel, mas para temas unilaterais, ninguém tinha feito. E quando o tema não tem o contradiscurso explícito validado? Porque, sei lá, porque o outro lado fere os direitos humanos, porque o outro lado é crime. E aí, eu sou obrigado? Antes de eu conversar com vocês sobre isso, eu queria relembrar com vocês a importância, a função da ressalva, tá? Nos bilaterais. Vou só lembrar aqui rapidinho, vou passar rápido para depois chegar onde eu quero. Se nos temas unilaterais vocês precisam fazer isso também. Porque nos bilaterais vocês são obrigados, tá? Obrigados, um tema bilateral, a usar um argumento de ressalva. Sim, tá? Por quê? Por conta disso, ó. Quando você faz a ressalva, quando você legitima a corrente de pensamento contrária, você mostra que você sabe ouvir. Né? O seu poder de escuta está ligado aí. Você criou uma disposição para o diálogo. E o diálogo ele é mútuo, ele é bilateral. Então, para debater é ouvir, para talvez até mudar de opinião. Eu sei que às vezes a gente fica numa vaidade sem querer mudar de opinião, mas é para isso que eu estou conversando. Não é para impor goela abaixo a minha opinião, sem querer ouvir a corrente, pensar o que o outro tem a dizer sobre esse assunto. Então, a ressalva mostra isso, que você é alguém disposto a ouvir. Segundo, que é tão difícil isso hoje, né? Legitimar que a corrente de pensamento contrária não está errada, ela só é menos defensável. O que é que vocês vão fazer com essa ressalva? Mostrar que o outro lado da questão, ele é interessante, ele é razoável, mas o seu é mais. O seu é mais defensável do que o outro. O outro tem mais fragilidades, tem mais buracos na argumentação. O outro não está errado. Pensem nisso, tá? É muita prepotência dizer que um outro que não feriu direitos humanos, que também vai tirar 10 na redação, está errado. Então, cuidado, que isso é muito arrogante. Não, o outro está certo, mas ele, né, a argumentação ali ela não se sustenta tanto quanto a minha. Tem uns buracos ali, tem umas brechas ali, que então é para isso, tá? A ressalva evita a refutação do corretor, porque se você não apresenta esse contradiscurso, a corrente de pensamento contrário, o corretor vai começar a apresentar, a puxar seta para fazer crítica. Mas e isso? E nesse caso? E a maconha nesse caso? E para fins medicinais, digamos que você seja contra. E aí, antes de o corretor fazer isso, você já faz, você já se protege de possíveis refutações do corretor. Você próprio, peraí, eu sei que tem isso, mas mesmo assim eu fico com a minha tese, tá? Eu sei que tem isso, eu sei que tem isso, mas o meu lado é melhor, tá? E ampliar a discussão. Se demonstra que tem uma visão totalizadora da questão post-debate, uma visão global do assunto, até porque a coletânea também vai apresentar os dois lados. Então você vai mostrar que você dialogou de uma maneira global com a coletânea. Tudo isso vocês já sabem. Nos temas bilaterais. Agora, e nesses temas, hein? Nos temas, quando não tem outro lado, ou pró ou não tem o contra. A universalidade do direito à saúde no Brasil. Todo mundo concorda. Desafios para a formação educacional dos surdos. Todo mundo está ao lado da educação inclusiva dos surdos. Ninguém vai ser contrário à educação inclusiva. Linchamento como meio de aplicação de justiça. Eu sei que tem gente que lincha, mas é crime, então não dá para sustentar que você é favorável ao linchamento. E fere os direitos humanos. Opa, e como fere, né? Caminhos para combater a intolerância religiosa. Ninguém vai ser a favor da intolerância religiosa. Persistência da violência contra a mulher e no mesmo caminho, né? No mesmo rumo. E aí?
Então vocês não são obrigados não, tá? Vocês são obrigados nos bilaterais sim, vocês já sabem onde fazer. Eu já fiz outros IGTVs sobre isso, já falei várias vezes sobre isso. Até desenhei, tem um IGTV que até colocou embora, daí escrevi o apesar, do penúltimo parágrafo para fazer a ressalva. Um IGTV bem antigo, procurem o que vocês acham. Nos unilaterais, vocês não têm essa obrigação, mas dá para fazer. Como realmente não tem um lado de lá, não tem né, o outro lado não se sustenta. O outro lado é crime, o outro lado. Mas o que vocês poderiam fazer é, se você está argumentando, né, a gente está conversando aqui sobre problemas do Brasil, fechei para o Brasil, problemas do Brasil. Então você está com um discurso muito contundente, você está com um discurso muito crítico, porque são problemas que precisam acabar, não podem continuar a fazer parte do nosso cotidiano. A LGBTQ-fobia, por exemplo, você está discutindo, né, com sangue nos olhos aquele assunto. Que tal, antes do corretor, para o corretor não fazer isso no seu lugar, você apresentar, no penúltimo parágrafo, pode ser, normalmente os alunos fazem no penúltimo, né, no parágrafo que é a terceira conclusão. Que tal vocês apresentarem o que foi feito para minimizar a dor, a questão pós-debate, o problema? O que foi feito para suavizar o problema que vocês estão discutindo? Que foi importante, mas falta mais. É um tipo de fazer ressalva. Não é a ressalva como vocês fazem para temas bilaterais, que aí vocês vão pegar outra face da moeda, porque aqui não tem outra face da moeda. Então você vai pensar, tá, o que foi feito? Algo melhorou? Houve algum projeto que minimizou a questão, o problema que eu estou desenvolvendo aqui? Houve. Se a gente pensar na persistência da violência contra a mulher, tá, né, vocês criticando a violência contra a mulher, o patriarcado, tudo. Tá. Deixa eu agora dar uma flexibilizada. Deixa eu fazer uma ressalvazinha aqui, vai. Deixa eu dar uma suavizada, deixa eu. Suavizada mesmo, né? Deixa eu flexibilizar meu discurso. O que, embora a Lei Maria da Penha tenha beneficiado muitas mulheres que puderam denunciar maus tratos, violência, tá. E aí você. Foi importante a Lei Maria da Penha, gente. Ela funciona? Vocês sabem que ela funciona. Aí você discutiu isso, depois, no mesmo parágrafo, você volta para a tese. Embora, né, tenha sido importante tudo isso, muitas mulheres têm medo, se sentem acuadas de denunciar seus maridos, sofrer represália e ainda têm vergonha de chegar numa delegacia porque vão ouvir piadas. Muitas não denunciam, então a prática da denúncia ainda precisa ser potencializada, entenderam? Houve algum projeto, você está dando uma flexibilizada, né? Deixa eu fazer uma ressalva, né? No seu discurso, apresentando, no caso do Caminhos para Combater a LGBTQ-fobia. Eu só trouxe aqui, viu, temas do Enem e tema de VUNESP. Universalidade do direito à saúde foi VUNESP, depois foi tudo Enem, né? Linchamento foi VUNESP, aí os surdos foi Enem, intolerância religiosa Enem, mulher Enem. Então, 3 Enem e 2. E aí, eu estava falando dos surdos, foi do linchamento como meio de aplicação da justiça. Então, vocês são contrários ao linchamento. O que é que eu posso falar, tá? Linchamento. Embora a polícia e o Estado não consiga, o Estado não consiga proteger o cidadão, deixando numa situação vulnerável nas mãos de infratores, e isso não pode servir de pretexto para que as pessoas façam justiça com as suas próprias mãos. A partir do momento em que isso acontece, é um caminho de barbárie para uma sociedade que não pode ter códigos e leis subjetivas para determinar o que está certo e o que está errado. Entenderam? É diferente. Ou persistência da violência, a gente falou. Eu estava falando do combate a caminhos para combater a LGBTQ-fobia. Pensa, houve algum projeto? Houve a criminalização da homofobia no ano passado. Apesar de a criminalização da homofobia ter sido um avanço, foi o Supremo até, né? Um avanço, o que, já que você desenvolve, aí depois você volta à crítica. Dá para dar uma flexibilizada? Dá. Depois você volta. Mas lei sem educação sexual na escola, ou seja, punição sem educação sexual, não vai trazer transformações profundas para a desconstrução desse problema. Sabe? Então, assim, houve algo positivo, mas falta mais. Ou os surdos também, embora as cotas para deficientes tenha sido, foi da Dilma, né? Acho que foi a Dilma que criou a lei das cotas. Embora as cotas tenham beneficiado, depois muitos surdos não conseguem trabalho, e aí tem preconceito no mercado de trabalho, as escolas não são preparadas, porque os professores. Então, é diferente essa ressalva em temas unilaterais, porque não é a contrapartida validada.
Não, você vai dar uma suavizada na tua contundência, porque você está com sangue nos olhos e é para estar mesmo, discutindo um problema, uma dor desse país ou de uma minoria. Então você está pá, pá, pá. De repente você está, peraí, deixa eu dar um respiro. Deixa eu fazer uma ressalva, deixa eu dar um respirozinho aqui para ver o que rolou de positivo. Mas que tem que mudar, mas que não foi suficiente. Tá bom? Adorei a pergunta. E mandem mais porque eu já gravo mais também. Beijo, beijo, beijo. Até amanhã.